Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glórias a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus nesta noite. Que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, né? Que a bondade e a misericórdia de Deus nos alcança, né? Que o Senhor possa sondar nesta noite os nossos pensamentos, que Ele possa fazer, né, um milagre acontecer em nossas vidas, tudo aquilo que a gente tem buscado da parte de Deus, que Ele há de nos conceder, né, meus irmãos? Mais um final de semana chegando, glória a Deus. Mais um final de semana para termos um momento mais com Jesus, buscar mais dele, né? Jejuar, orar mais. Final de semana é um momento que a gente tem mais um tempo, né, para se dedicar mais às coisas de Deus, à obra de Deus, né? E assim a gente vai fazendo a vontade de Deus, né? Continue sendo filho obediente, a filha obediente ao Senhor, que você está agradando muito a Deus. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em João capítulo 11, onde a palavra do Senhor diz para mim e para você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço. Elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Jesus aqui está falando, né, para mim e para você, que Ele conhece a nossa voz, porque somos ovelha de Cristo, né? Somos as ovelhas dele. E quando a gente serve a Ele, vive, né, com Ele, Ele nunca vai deixar a gente sozinho. Ele nunca vai largar de nós. Ele sempre vai estar cuidando de cada uma das suas ovelhas. Ele conhece cada um de nós, né? Ele sabe cada ovelha que ele tem. E se a gente permanecer na presença de Deus, obedecendo a Ele, ninguém vai nos tirar da presença dEle. Ninguém vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Quando a gente dá a voz ao Senhor, que é o nosso bom pastor, Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso bom pastor. Só temos um pastor, que é Jesus. Esse é verdadeiro, esse é único, esse não falha, esse não nos engana, esse não mente para nós, esse realiza sonho, esse realiza milagre, esse faz cura, esse liberta e conhece cada filho, cada filha que ele tem. E se a gente permanecer na vontade dele, na verdade dele, nos caminhos dele, servindo a ele, nunca ninguém vai nos tirar das mãos dele. As mãos dele vai estar sempre nos protegendo, sempre cuidando de nós, né? E ele conhece cada ovelha dele, e ele conhece a voz, conhece tudo de nós. Então, se a gente não buscar do homem, buscar do Senhor, que é o nosso pastor, o nosso único pastor, esse pode todas as coisas na minha vida e na sua. A partir do momento que a gente confiar só em Deus, colocar a nossa vida na mão dele, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa, o Senhor ele faz. Quando a gente não divide ele com nada, com outra pessoa, com ninguém, né? A gente coloca a vida da gente nas mãos de Deus e deixa Deus ser o tudo das nossas vidas. Ele sempre vai ser, para mim e para você, tudo aquilo que a gente precisar, ele vai ser em nossas vidas, ele vai suprir as nossas necessidades. Quando a gente entrega nossas vidas para Jesus,
a gente tem que confiar, tem que obedecer, né? Tem que viver na verdade de Deus. Aqui ele diz que ele conhece as ovelhas, ele conhece a voz, né? De cada uma delas, e ninguém ele vai lhe tirar, né? E ele ainda dá vida, a vida eterna para nós. Então, se a gente permanecer nos caminhos do Senhor, a gente vai viver uma vida com Cristo, a gente vai ter a vida eterna, né? A gente vai ter a salvação. Mas isso se a gente permanecer, se a gente viver uma vida com Jesus, que a gente viver nos caminhos dele, na verdade dele, né? Porque muitos hoje estão deixando de obedecer ao Senhor, de fazer que Jesus seja seu único pastor. Muitos hoje estão dividindo, né? Estão divididos entre o seu pastor e entre Jesus. Muitos estão adorando, idolatrando mais o homem do que Jesus. Está buscando mais do homem do que de Jesus. Então ele diz que ele conhece a voz das ovelhas, ele conhece as ovelhas dele, né? Ele conhece a voz de cada uma. Então, aquela que permanecer com ele, aquela vai ter vida eterna, né? O que é que você está fazendo para ter esta vida eterna com Jesus? Você está na obediência? Você está nos caminhos do Senhor corretamente? Está vivendo uma vida com Deus de verdade? Você tem buscado a face do Senhor? O que é que você, como é que está a sua vida com Jesus? Como é que você tem visto Jesus na sua vida? Ele é o único ele é o único seu pastor, é o único seu salvador, ele é seu único Deus? Ou você tem dividido Deus, tem dividido com outras pessoas, tem dado preferência para outras coisas, para outras pessoas, dividindo ele? Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando o filho serve a ele, tem que servir a ele. Quando só Jesus é digno, meu irmão, de honra e de glória. A único que a gente deve idolatrar é o Senhor e mais ninguém. Enquanto tem muitas pessoas aí idolatrando o homem, né? Trata o homem, o ser humano, o servo de Deus, como se fosse Deus. E não é assim. Deus é Deus e não há outro, né? Tem muitas pessoas que tratam o seu pastor como seu pai, como seu Deus. Para com isso. Deus é um só. Deus é o seu pastor. Jesus é o seu único pastor. Para de estar idolatrando o homem. Para de estar tratando o seu pastor como se fosse Deus. É por isso que muitas coisas aí estão acontecendo. Por isso que muitas coisas aí a palavra de Deus está sendo falada errada, estão enganando as pessoas, os pastores hoje estão enganando muitas pessoas, porque as próprias ovelhas botam ele no mau costume, acostuma ele mal, idolatrando, chamando de meu pai, de meu pastor. Nosso pastor é Jesus, esse é o bom pastor, esse conhece a voz da ovelha, esse tem salvação para mim e para você. Se a gente permanecer na presença dele, a gente vai ser salvo, a gente vai estar com Cristo naquele dia. E ele diz assim, né? Que ninguém, aqui ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e ela me segue. Então continue seguindo a Jesus. Continue obedecendo, continue vivendo na verdade de Deus, vivendo a verdade de Deus. Não deixa Deus, não deixa este Deus, não idolatra outra coisa, outra pessoa, a não ser Deus. Porque só Deus garante a nossa salvação. Aí ele fala, né, a palavra de Deus fala, que ele nos dá a vida eterna e nunca há de perecer. Se a gente servir com Jesus, estiver com Cristo, na obediência, ele não vai nos deixar perecer, ele vai nos dar a vida eterna, né? E ninguém pode arrebatá-las da mão do Senhor. Se a gente permanecer na presença de Deus, ninguém pode nos tirar da presença dele. Ainda assim que vinha um fala uma coisa para você, ainda assim que vinha um conta uma mentira, prega uma mentira, tenta te enganar,
mas não deixa Jesus por nada. Continue vivendo a verdade dele. Continue na verdade do Senhor, porque esse sim garante, esse sim pode te dar tudo aquilo que você precisa. Amém, meus irmãos? Você tem buscado da parte de Deus? Você tem clamado a este Deus? Como é que você está buscando os teus recursos? Através de quem? Porque só Jesus pode te dar o milagre, só Jesus pode te curar, só Jesus pode abrir esta porta. Tudo é com Jesus, tudo é Jesus que faz. Não adianta a gente ficar dando um jeitinho dali, um jeitinho daqui. Se a gente não tiver fé neste Deus, se a gente não buscar este Deus, se a gente não viver na obediência com Deus, a gente não vai ter nada da parte de Deus. Deus, ele se agrada muito quando a gente obedece a palavra dele, quando a gente faz a vontade dele. A partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, que a gente agrada a ele, só ele é único. Ele sempre vai cuidar de nós. Ele nunca vai deixar a gente perecer. Ele nunca vai deixar a gente cair. Mas se você buscar da parte do homem, você vai errar, você vai pecar, você vai falhar. Então, de Deus não. Quando você permanecer na presença de Deus, na verdade de Deus, Deus sempre vai ser o teu tudo, o teu socorro, a tua fortaleza. Ele sempre vai ser a tua força, ele vai ser o teu tudo. Então coloque a tua vida nas mãos de Deus e dependa só dele, porque ele é o único pastor que a gente tem. Esse é o verdadeiro pastor, esse é fiel, esse não engana, esse não mente. Ele só diz a verdade para mim e para você, só nos mostra a verdade, só nos ensina a verdade. Então vamos buscar a verdade da parte de Deus, viver a verdade da parte de Deus, que ninguém vai nos tirar das mãos do Senhor. Ele não vai permitir que ninguém nos arranque das mãos dele. Assim a gente queira viver na obediência com ele, que nada nem ninguém vai fazer a gente sair dos caminhos do Senhor. Não adianta, meu irmão, quando a gente está firmado em Jesus, na palavra dele, na verdade dele, a gente pode ouvir de quem for, pode ouvir o que você quiser ouvir de quem for, mas se você permanecer na verdade de Deus, ninguém vai te enganar. Você não tem como se enganar. Então permaneça na verdade de Deus, permaneça servindo a este Deus de todo o teu coração. Creia que ele é o seu único pastor, e esse sim é fiel. Amém, glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida de cada um de vocês. Que nesta noite o Senhor possa te visitar, que o Senhor Jesus te dê um final de semana de paz, um final de semana cheio da graça dele, que ele venha nesse início de semana responder às tuas orações, que ele vinha fazer um de repente na tua vida. Amém. Jesus abençoe.